Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 67. Bons estudos! A teleaula de ontem acabou quando cortaram a luz da minha pensão. Falta de pagamento. O dono da pensão do Machado vive aprontando dessas. E desse jeito eu não posso nem ligar o computador, nem escrever. Aí a gente pensou num jeito de continuar a história do casal Meire e Eduardo. A mulher quer voltar a ser manicure e o marido é contra. Jane, a vizinha, vai contar como resolver a questão. Além disso, a teleaula de hoje vai mostrar que uma discussão é feita de argumentos. Em gramática, você vai aprender como se separa duas orações assindéticas. Em literatura, vai ouvir alguns poemas parnasianos e terminar tudo com uma redação original, partindo do fim para o começo. A teleaula de hoje começa como nós, no escuro. Esta noite, a Meire e o Eduardo vão resolver o problema que começou na primeira teleaula deste módulo. Se vale a pena ela recomeçar a trabalhar como manicure para ajudar no pagamento das contas do mês. Vamos acompanhá-los e ver se o velho ditado da discussão nasce à luz está certo. Eduardo, eu tentei resolver o problema da luz. Como você está vendo, eu não consegui. Eu pedi dinheiro emprestado a Jane, fui ao banco, isso depois de pegar a segunda via da conta no posto de serviços aqui do bairro. Só que no final eles me disseram que o prazo para religamento de luz é de 72 horas. Agora olha se tem graça a gente passar a noite no escuro. Eduardo, eu cansei de falar pra você. Não dá pra você fazer disso um cavalo de batalha, pô. Além do que você já resolveu o problema, agora só resta esperar. É por essas e outras que você pode tirar o seu cavalo da chuva, porque eu vou voltar a trabalhar amanhã mesmo. Quando eu pedi o dinheiro emprestado a Jane, eu disse a ela que ia pagar fazendo as unhas dela. Pego de surpresa, Eduardo ficou uns instantes parado sem saber o que falar. Imaginava como continuar a conversa. Ainda que fosse contra a mulher trabalhar fora, não conseguiu argumentar. E depois ficou pensando se um dinheirinho a mais todo mês não iria ajudar no pagamento das contas. Olha, Meire, a gente não precisa começar uma nova discussão. Tá, eu sempre achei que nós pudéssemos levar uma vida mais simples, mas se você quer ter o seu dinheiro, experimente trabalhar e aí veja se você consegue cuidar das crianças e da casa. Claro que sim, eu não vou ser a primeira a fazer isso. Agora, o melhor pra mim é que eu vou ter meu dinheiro e com ele conseguir colocar alguma coisinha mais dentro de casa. Eu não aguento mais viver nessa dureza. Bom, então a partir de agora você pode ficar responsável pelo pagamento de algumas contas. Aliás, como você sempre quis, né? Eu fico sim. E como eu acho que só aqui no conjunto vou conseguir uma clientela razoável, eu espero que no mês que vem meu dinheiro já dê pra pagar algumas contas. Eu sabia que você ia entender. Resolvido o problema, Eduardo voltou a ser o romântico de sempre. Você tá bonita. Esse ar de felicidade é porque ganhou a discussão? Mas nem por isso a Meire deixa o seu realismo de lado. Bobagem. Com essa luz fraquinha não dá nem pra notar as marcas no rosto. Foi uma noite de pouca conversa. Na casa escura, as crianças não puderam correr e transitar livremente como sempre faziam. E sem poder ligar a TV, todos acabaram indo dormir mais cedo. Aí é fácil, é um pássaro. Ah, muito bem. Ponto pra mim. Tá bom. Vamos lá, hein? Vai. E esse aqui, ó? Ah, não dá pra saber, não. Não? Não. Cavalo, ponto pra mim. Ah, você me traiu só se seu cavalo foi um cavalo de Troia. Cavalo dado não se olha os dentes, como já dizia minha tia Zulmira. Mas você gosta tanto de fazer frases com cavalos que na história de hoje, ó, usou 2. Meire, não dá pra fazer disso um cavalo de batalha. Você sabe o que eu quis dizer com isso? É por essas e outras que você pode tirar o cavalo da chuva. E eu? O que eu quis dizer com essa frase? Vamos traduzir? Bom, eu disse, Meire, não exagere o problema. A expressão cavalo de batalha, que forma uma frase feita, quer dizer que a pessoa está preparando as suas armas ou o seu cavalo para uma guerra, enfim, exagerando. Tirar o cavalo da chuva vem do tempo em que o cavalo era um meio de transporte comum. Significa desista.
A frase feita quer dizer que a pessoa está disposta a manter seu ponto de vista e argumentar. Ainda que Eduardo fosse contra a mulher trabalhar fora, não conseguiu argumentar. O que quer dizer argumentar? Argumentar. Verbo intransitivo. 1. Apresentar argumentos. Aduzir os raciocínios que constituem uma argumentação. 2. Discutir. Vamos ver agora o que quer dizer argumento. Argumento. Substantivo masculino. 1. Raciocínio pelo qual se tira uma consequência ou dedução. 3. Assunto em tema, enredo. 5. Discussão, contenda. 6. Cinema. História especialmente preparada para o cinema. Como você viu na cena texto, o Eduardo não conseguiu arranjar motivos para deixar a Meire em casa. Ele não conseguiu argumentos. Argumento também pode ser uma história especialmente preparada para o cinema ou televisão. Qual o argumento da história que você escreveu neste módulo do telecurso, Machado? O argumento é a crise de um casal diante dos problemas de dinheiro do dia a dia e a proposta de trabalhar fora da mulher. Foi baseado nesse argumento que eu desenvolvi a história que você acompanhou em 3 teleaulas. Usando outro sentido da palavra argumento, que é assunto ou tema, eu posso dizer: vamos partir para outro argumento da teleaula, as orações coordenadas. Na teleaula passada, você viu alguns conectivos que ligam orações coordenadas. Viu que as orações coordenadas que precisam de conectivos se chamam sindéticas. Hoje, nós vamos ver as orações que não precisam de conectivos. Elas se chamam assindéticas. Têm uma relação lógica entre si e são separadas pela pontuação. Os 3 recursos mais usados para separar 2 orações assindéticas são vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. Eu consegui o dinheiro, fui ao banco. A oração fui ao banco é uma coordenada aditiva. A vírgula entrou no lugar do conectivo e. Eu consegui o dinheiro e fui ao banco. O ponto e vírgula costuma ser usado para separar orações coordenadas adversativas, quando uma nega o que a outra afirmou. Comece a trabalhar, Meire. Não se esqueça dos nossos filhos. A oração "não se esqueça dos nossos filhos" é uma coordenada adversativa. O ponto e vírgula entrou no lugar do conectivo mas. Quando se tratar de orações conclusivas ou explicativas, dá para usar 2 pontos. A data do vencimento é hoje. Você deve pagar a conta. A oração "você deve pagar a conta" é uma coordenada conclusiva. É como se a Meire tivesse dito: a data do vencimento é hoje. Portanto, você deve pagar a conta. Você acompanhou por 3 teleaulas o conflito de temperamentos entre Eduardo, o romântico, e Meire, a realista. O conflito entre o casal acabou, mas na literatura brasileira do fim do século passado, ele continuava. Vamos ver como é que os realistas achavam que a poesia devia ser. Nas 2 últimas teleaulas, você acompanhou 2 estilos literários, o romantismo e o realismo. Vamos relembrar um pouco desses 2 estilos? Por exemplo, vendo esta cena, um poeta romântico como Fagundes Varela diria: "E como és linda assim, chamas divinas cercam-te as faces plácidas e belas, um longo manto pende-te dos ombros, salpicado de nítidas estrelas." Já um escritor, como Machado de Assis, definiria a mesma cena assim: "Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não sabia odiar. Pode ser que não soubesse amar." O realismo e a poesia não se deram muito bem. Ficaria difícil descrever uma mulher tão comum em versos, não é? Para reagir contra o romantismo, surgiu então o parnasianismo. Parnasianismo vem da palavra Parnaso. O Monte Parnaso, na mitologia grega, era consagrado a Apolo e às musas. Os poetas parnasianos deixavam de lado as paixões dos românticos e levavam em conta a forma de expressão. Os poemas que escreviam trabalhavam a rima, a escolha das palavras, o ritmo. Os poemas parnasianos descrevem, em geral, cenas, objetos, paisagens. Um bom exemplo desse estilo é o soneto A Cavalgada, de Raimundo Correia. A lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mais além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada.
São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. E as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece. Da cavalgada, o estrépito que aumenta perde-se, após, no centro da montanha. E o silêncio, outra vez soturno, desce. E límpida, sem mácula, alvacenta, a lua a estrada solitária banha. O príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac, foi um poeta parnasiano. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1865 e morreu lá mesmo, em 1918. Ele ganhou a vida como jornalista e funcionário público. E foi ele quem escreveu a letra do hino à bandeira. Bilac ficou famoso pelos sonetos que escreveu. E este aqui é um deles. Nel mezzo del cammino. O título é uma citação do poeta italiano Dante e quer dizer no meio do caminho. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste. E triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada. E a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada, da vida longos anos presa minha. A tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que o teu olhar continha. Hoje, segues de novo na partida. Nem o pranto teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Ah, não sei não, Machado. Pra mim esses poetas parnasianos falam e acabam não dizendo nada. Mas era isso mesmo que eles queriam. Os poetas parnasianos achavam que a arte devia se preocupar com a arte. Eles eram indiferentes aos problemas sociais e escreviam com regras fixas de composição. Deve ser difícil escrever assim, preso a regras, ritmos, formas. Quer experimentar? Tente escrever uma redação que já vem com o final pronto. Neste módulo do Telecurso de Língua Portuguesa, você presenciou cenas que se passam no dia a dia da maioria dos casais. Você ouviu os argumentos da Meire e do Eduardo. No seu dia a dia também é assim. A toda hora você tem que argumentar, apresentar justificativas, defender seus pontos de vista. Treine um pouco e se prepare para esse tipo de situação. Como? Escrevendo um parágrafo que já vem com o final pronto. O seu trabalho vai ser imaginar uma situação em que haja necessidade de argumentar e depois escrever o argumento no qual o final se encaixe. Pronta, Meire? Pronta. Qual é a frase? Voltarei a trabalhar fora e isso está decidido. Não posso mais continuar nessa dependência. Eu preciso ter o meu dinheiro, como eu sempre tive antes de me casar com você. Além do mais, o seu salário não está dando para pagarmos nossas contas. As crianças já estão crescidas, a gente vai dividir o trabalho e assim teremos menos preocupações. Voltarei a trabalhar fora e isso está decidido. No seu livro de estudos você vai encontrar outras frases para terminar os argumentos. É só seguir o modelo que a Meire acabou de dar. Mas antes de pegar o livro, é bom dar uma olhada na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou um argumento entre o casal Meire e Eduardo e os vários significados da palavra argumento. Aprendeu que as orações coordenadas assindéticas, aquelas que não são ligadas por conectivos, são separadas pela pontuação. Os 3 recursos mais usados para separar orações são vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. Em literatura, você ouviu poemas de um estilo que surgiu do realismo, o parnasianismo. O poeta mais importante do parnasianismo foi Olavo Bilac. E para terminar, você recebeu a tarefa de redigir um parágrafo de um argumento. Então, a frase é: Não perca a próxima teleaula. o módulo Devo e Não Nego termina aqui, mas as nossas histórias, gramática e literatura continuam. Se você quer saber das novidades, Não perca a próxima teleaula.